Olá, pessoal! Hoje a gente dá início a uma série aqui no perfil do Dr. Cláudio Basbaum, que se chamará Dr. Cláudio Basbaum Responde. A gente procurou reunir as principais perguntas e dúvidas que vocês deixam para a gente aqui no inbox, e o papo de hoje é sobre infecção urinária. Então, olá, doutor! Olá pessoal, com muita alegria estou aqui fazendo o início desta série que pretendemos divulgar prevenções, tratamentos, cuidados com a população feminina do nosso país. Será um prazer ter vocês acompanhando o nosso trabalho. Então, para a gente começar esse papo, antes de mais nada, eu gostaria que o senhor explicasse o que é a infecção urinária e quais são os sintomas mais comuns que as mulheres apresentam. Bom, rigorosamente, a infecção implica na presença de bactéria. Então, a infecção urinária, ou a ITU, que a gente chama como infecção do trato urinário, é a presença de bactérias no trato urinário. No momento que isso está comprovado que existe bactérias, com sintoma ou sem sintoma, estamos diante de uma infecção urinária. Sim, então existem casos em que a infecção urinária não tem sintoma algum, é isso? Sim. Esse é o grande problema, porque existe a bacteriúria assintomática, a presença de bactérias. Elas podem estar dando repercussões, se aderindo no trato urinário, subindo, e a pessoa ainda não tem sintoma. Então, é preciso que certas pacientes com certas condições, inclusive de hábitos, estejam atentas a fazer um controle, principalmente pacientes que sejam diabéticas, menopausadas, não é? Gestantes, pacientes com vida sexual ativa ou muito ativa, mudança de parceiros, por exemplo, isso implica que faça um controle urinário. Dificilmente a bacteriúria ela é completamente, digamos, assintomática. Às vezes é apenas um pequeno odor na urina. Não precisa ter dor. Pode ter apenas uma urina mais fétida. Nossa, hoje eu acordei, fui mais vezes para fazer xixi, cheguei lá, foi pouquinho, passou. Mas a questão é que isto pode ser altamente significativo de uma infecção urinária. E o exame laboratorial, o exame de urina, a cultura de urina, pelo menos, vai fechar de imediato o diagnóstico. Pela presença de bactérias, você está, sim, com uma infecção urinária. E aqueles sintomas mais comuns, como a dor, ir muitas vezes ao banheiro, às vezes até uma febre, um estágio febril, realmente são esses os sintomas mais comuns? Na verdade, a infecção urinária, ela pode ser, vamos rotular, dar nominhos, não é? Ela pode ser baixa, são as infecções urinárias baixas e altas. As baixas pega a parte urinária inferior, pega a uretra, pega a bexiga, cistites. É uma infecção urinária que alcança não os níveis mais altos, que seria chegar aos rins. Então, a sintomatologia mais comum é isto. Vou fazer xixi, deu desconforto, deu ardência, deu dor. Fiz xixi, terminei, saí do banheiro, dá vontade de fazer de novo. Frequência urinária, frequência miccional acelerada, não é? Urinei pouquinho. Se eu ficava 3 horas sem urinar, agora eu faço xixi, saio do banheiro, chego daqui a pouquinho, meia hora depois, 10 minutos depois, estou com vontade de novo. Então, isto são sintomas. Não necessariamente febre, porque a febre já implica numa complicação maior, entendeu? Seja no trato urinário baixo e principalmente nas infecções ascendentes,
subiu pelo ureter, subiu, alcançou o rim, vai levar a uma nefrite, uma pielonefrite. São casos bem mais graves, né? Aí é grave, sim, Beatriz, é grave. E tem gente que vai achando que é só uma infecçãozinha, estou com uma cistite. Não é para negligenciar, principalmente pessoas de mais idade, pessoas que tenham comorbidades, pessoas que tenham diabetes, que sejam hipertensas, que tenham disfunções do seu próprio organismo, onde a máquina vai reclamar com muito maior intensidade e, portanto, complicação, gravidade, e o tratamento não é mais em casa, passa a ser hospitalar. Uhum. Muito sério quando sobe a infecção. Eu ia dar início a uma questão que também é muito comum entre as mulheres, né? E muitas pessoas comentam de que seria a falta de higiene que leva à infecção urinária. Então, a gente tem uma pergunta aqui da Paola da Silva. Ela pergunta assim: doutor, eu sempre tomo muito cuidado com a minha higiene íntima e mesmo assim eu tenho infecção urinária às vezes. Por que que isso acontece? Olha, se ela se cuida bem, se ela faz a higiene adequadamente, temos só que lembrar o seguinte: o orifício do ânus da mulher, ele é próximo ao períneo, e ele é próximo à vagina, e ele é próximo à uretra. Então, mesmo ela achando que está fazendo, é preciso que siga um certo protocolo, com orientação. Aprender, muitas vezes as mulheres acham que estão fazendo certo, não estão usando o produto certo da higiene, não estão cuidando bem do seu vestuário íntimo, não estão fazendo a higiene adequada antes de uma relação sexual ou depois, que é importante. Então, por mais que a pessoa saiba, eu diria, pesquisa. Por isso que nós estamos fazendo esse tipo de divulgação de trabalho, não é? Por isso que a gente vai para as mídias sociais para informar a população. O nosso objetivo é simplesmente fazer a prevenção. O nosso trabalho é orientar, é prevenir e depois tratar. E esse é o cuidado que nós temos no nosso trabalho, na nossa campanha, sempre na nossa divulgação, através da nossa Promatrix. O objetivo é esse. A Promatrix é uma entidade que pretende orientar, prevenir e tratar da forma mais simples para a mais complicada. E aí a gente estará exercendo uma medicina preventiva e não curativa, que às vezes é muito difícil. Então, rapidamente, se a gente puder citar aí os principais cuidados para as mulheres evitarem uma infecção urinária, quais seriam? A higiene bem feita. A higiene bem feita, ela tem que ter esses cuidados, não fazer, por exemplo, como já disse, pela anatomia, se ela faz uma higiene de trás para frente, ela vai na sua higiene das fezes do orifício do ânus, poder passar para a vulva, contaminar aquilo ali, isso já mesmo na secagem da urina, né? Sem o ideal é sempre da frente para trás. Sempre da frente para trás. Porque senão ela vai carrear bactérias que são múltiplas. Essas bactérias, em geral, vêm do aparelho digestivo. A bactéria é multifatorial, mas, para que você tenha ideia, 60% a 80% dessas bactérias é a bactéria chamada Escherichia coli. A Escherichia coli, de um modo geral, ela convive bem, ela é uma bactéria do intestino, ela não tem que estar no trato urinário. Entendi. Então a gente vai, vamos dizer, contaminar pela falta de cuidado. Então o que tem que se fazer é a higiene bem feita, bem orientada, vida sexual terá que ser cuidadosa com relação aos parceiros, como já disse, múltiplos parceiros, certos métodos contraceptivos que aumentam a possibilidade, o uso, que no Brasil não se usa tanto, diafragma,
Os espermicidas podem facilitar muito. A vida sexual mais frequente, para que vocês tenham ideia, o número de vezes é 3, 4, 5 vezes maior nas mulheres que têm vida sexual ativa e principalmente mais frequentes. Porque o ato sexual, pela própria anatomia, temos a cavidade vaginal, onde há penetração, e logo acima o assoalho da bexiga. Há a possibilidade de traumatizar. O que é que essas bactérias estão fazendo ali? Elas estão agarradas nas células do trato urinário. Agarram nas células da bexiga. E aí o que vai acontecer? Se ela não bebeu muita água, se ela não fez uma higiene boa, se ela urinou pouco, não lava o trato urinário. Ou então, seja, fazer xixi com regularidade e após o ato sexual é uma dica boa para as mulheres. Sem dúvida, eu diria antes e depois. A higiene, o cuidado, como eu digo, o protocolo, sabe, Beatriz, é assim. Temos que ter protocolo. Protocolo para você tomar um banho, protocolo para você fazer a sua maquiagem. Você segue uma certa rotina que você termina automatizando. Então, é muito importante que essa rotina seja para a menina e seja para o menino. Então, isso vai fazer com que esses quadros sejam prevenidos. Não é? Aí é quando vem aquilo que nós comentamos, a infecção urinária de repetição. A ito de repetição, ou recorrente, há um conceito internacional. Uma mulher que apresente, durante 1 ano, 3 infecções urinárias comprovadas, com exame de urina, desde que cure e volta, 3 vezes em 12 meses, ou 2 vezes em 6 meses, eu posso rotular como uma cistite de repetição, e que requer um acompanhamento mais rigoroso, porque a tendência de que as bactérias se agarraram na célula e elas, para se despregar, precisam de um acompanhamento e de um tratamento mais rigoroso. E um aspecto interessante é o seguinte, por exemplo, qual é a idade que pega essa mulherada? Quando tem maior vida sexual ativa, mulheres entre 18 e, digamos, 35, 40 anos, depois vai pegar mais frequentemente em mulheres de 54, 55, até os seus 65 anos. Aí elas estão na menopausa, a vagina está mais seca, falta de proteção da flora vaginal, probabilidade de infecção, trauma por uma mucosa mais atrófica, careca, vamos chamar assim, falta de células, não é? Falta da proteção do pH vaginal. Certo. Tem uma pergunta também, e a gente recebeu algumas delas, perguntando sobre essa questão da infecção que ocorre sempre e toda vez. A Mariana Passos, ela fala assim, mais ou menos a cada 1 mês e meio eu tenho infecção urinária e preciso tomar antibiótico. Não aguento mais passar por esse desconforto. Por que eu não saro de vez? Olha, o uso de antibióticos, primeiro, uma infecção urinária ela tem que ser comprovada por laboratório. Tem que haver a presença daquela bactéria, ser reconhecida e ter, inclusive, o teste, que é o teste de sensibilidade aos antibióticos, o antibiograma. Ou seja, há uma seleção no laboratório dizendo esse bicho vai morrer com tal antibiótico. Gente, até porque, muitas vezes, o sintoma não é de infecção. Muitas vezes, certos processos inflamatórios dentro da pelve, endometriose, por exemplo, simula muito. Se uma endometriose está pegando a bexiga, proximidade, a sintomatologia parece uma cistite.
Então, é necessário um exame de urina com uma cultura e um teste de sensibilidade para a gente saber qual é o tipo de bactéria e qual é o remédio mais adequado para tratar, certo? Exatamente, porque certas famílias de bactérias respondem a certos antibióticos e com mais qualidade para uns do que para outro. E outros antibióticos, a bactéria ela é resistente. Então, essa coisa de ela estar tomando antibiótico e poucos dias depois acontece de novo, eu diria o seguinte: a possibilidade de estar tomando um antibiótico que não é tão potente, que ele deixa ainda um resíduo de bactérias ali aguentando, por isso que é preciso, para se configurar uma cistite de repetição, que haja um critério de cura. Fez um exame após o uso de antibióticos, passado uns poucos dias, 2, 3 dias, 5 dias, faz um novo exame de urina e comprova. Esse é o critério laboratorial de cura daquele quadro infeccioso. Sem isso, vai engolir sapo, não vai dar certo. Inclusive, eu queria comentar uma questão, a gente conversou sobre isso outro dia, o que acontece na maioria das vezes, né? As mulheres sentem essa questão da infecção urinária, vão para o pronto-socorro, fazem lá um exame, né, urina tipo 1, o médico medica com antibiótico, ela toma lá uma semana ou 15 dias, dependendo do programa do médico, e aí ela acha que está tudo bem, que se curou. Passa um tempo, volta a ter infecção de novo. Esses casos estão dentro disso que o senhor falou, né? Tomou um antibiótico, às vezes não era para aquela bactéria, a bactéria ficou ali correndo risco de se tornar uma bactéria resistente ao antibiótico. Exatamente. Certo. E aí chegou uma outra pergunta que eu achei muito interessante e sei, porque nós já comentamos previamente sobre isso, da Cristina dos Santos, que ela fala o seguinte: uma amiga minha teve infecção urinária durante a gravidez e o médico disse que essa foi a causa do parto prematuro do filho dela. Isso é verdade? É verdade, é verdade. Por isso que eu falo, infecção urinária não é brincadeirinha, não. Como se diz hoje na moda, é uma gripinha. Não é, não. Pode ser uma coisa complicada. Pode ser uma coisa complicada. Na gravidez, o que ocorre? Os hormônios da gestação, eles relaxam o trato urinário. Assim como vai relaxar o útero, relaxa os canais, o ureter, a própria bexiga. Então, o esvaziamento da bexiga e do trato urinário como um todo, ele é mais lento, há uma certa estase. Portanto, lava menos. Segundo lugar, uma gestação mais tardia, o útero cresceu, ele está volumoso, ele pode comprimir e empurrar o ureter, empurrar a bexiga. Então, com isso, há uma estase, a urina fica mais parada. E, portanto, na gestação, isto é complicação, portanto, infecção urinária na gestação requer tratamento, porque está demonstrado que uma infecção leva, sim, por mecanismos os mais complexos, que não é o caso de se discutir aqui, estimula a contração uterina. É como que a natureza magicamente dissesse: eu tenho uma pessoinha aqui dentro, eu quero salvá-la, deixa eu tirar essa criança daqui de dentro. E o útero responde. Isso é todo o mecanismo que vai acontecer. Então, o melhor jeito para as gravidinhas se cuidarem nesse sentido é o exame de urina durante o pré-natal, né? Com o objetivo de identificar se tem alguma bactéria, porque as grávidas já fazem mais xixi, né? Já estão ali com a bexiga um pouco mais pressionada, então às vezes não percebe. Eu estava indo no banheiro tanto quanto eu sempre vou. Eu senti um desconforto, mas achei que era normal. Então, esse é o melhor jeito de prevenir? É exatamente isso. Você descreveu muito bem o quadro.
Até porque você tem criança, você sabe muito bem que esses sintomas, né, você sabe mais do que eu, né? Mas faz parte do protocolo de acompanhamento pré-natal, todos os exames, não é só ver esse tipo de sangue ou se está com anemia. Tem que fazer exame de urina, tem que fazer exame de açúcar, de toxoplasmose e de outros bichos. Então, urina é fundamental no pré-natal, no pré-pré-natal, até antes de engravidar. Você está aí ótima, né? Não adianta tratar que engravidou. E mais, eu particularmente, na minha clínica, eu peço mensalmente o exame de urina. Peço como prevenção e como controle de uma coisa que já mencionei, que é a bacteriúria assintomática, que na gestante ela não está com sintoma ainda, mas está tudo meio paradinho, a urina não sai direito, são aqueles fatores oclusivos que a gente pode falar, não é? Que vem no trajeto urinário, e aí você vai pegar, sim, de surpresa, olha, estava com uma cultura, com uma contagem de colônias altas, vamos tratar antes que isso dê complicação. Isso é muito importante, senão escapa. Então, meninas, atenção com higiene, higienização das suas roupas íntimas, troca de absorventes e OB no período menstrual, não deixar passar muitas horas, né, doutor? São 3 horas, 3 a 4 horas? 3 horas, 4 horas é o tempo de trocar, não é? Esses cuidados todos. E cuidados com o parceiro. Parceiros que higienizam mal o membro, parceiros que não foram circuncisados, que embaixo do prepúcio, daquela pele do membro, junta a secreção. Aquilo é um fator de permanência de bactérias, de fungos, de vírus. Pode passar HPV, pode passar bem graves. O HPV e pode dar quadros que vêm mais tarde, levar ao câncer do membro do homem, desse esmegma, que é o fator irritativo. Então, o cuidado não precisa viver no desespero, tem que ser uma coisa natural, por isso que eu falo. É uma coisa protocolar, padrão, ensina desde sempre ao menininho o cuidado, à menininha os seus cuidados, e depois, na vida adulta, vai dar certo. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa nossa conversa. Terão outros temas aqui em breve. E, doutor, convido você para a sua saudação final e convite para que elas continuem nos acompanhando. Bom, eu espero que realmente tenha ajudado vocês com o nosso objetivo de informar, de prevenir, né? Vamos procurar trazer temas de interesse, né? Como outros aspectos do higiene pessoal, miomas, sangramentos uterinos anormais, são coisas do cotidiano e que eu espero poder aqui, nessas abordagens, a gente está ajudando a nossa população das mulheres a ter uma qualidade de vida melhor. Eu agradeço muito a atenção de vocês e a oportunidade de estar aqui mais uma vez. Muito obrigado. Pessoal, comenta, compartilha esse vídeo e até mais.